Fala família! Hoje o tema do nosso vídeo é a doença do não. Por que será que o meu familiar se recusa a pedir ajuda? Hoje a gente vai entender um termo médico chamado anosognósia, quando o dependente não vê a própria doença, quando ele não tem percepção que está doente. Você já se perguntou por que, mesmo diante de todas as evidências, de todo o sofrimento que o vício causa, o seu familiar simplesmente diz não à ajuda? Não preciso, não estou viciado, eu paro quando eu quiser. Essa recusa persistente, essa cegueira aparente é um dos maiores mistérios e frustrações para a família. Nesse vídeo, vamos desvendar um conceito crucial que explica essa recusa, a anosognose. É a doença do não, a incapacidade do dependente de reconhecer a própria condição. Entender esse termo não é justificar o vício, mas sim humanizar a doença e, principalmente, dar à família as ferramentas para lidar com essa barreira aparentemente intransponível. Para a família, a anosognose é como tentar convencer alguém que está em um barco furado de que ele está afundando, enquanto a pessoa insiste que está tudo bem e que a água é apenas um pequeno vazamento. É exaustivo, esse barco vai afundar, mas a pessoa não acredita. É frustrante e muitas vezes leva a brigas e a desespero dentro de casa. Mas o que é exatamente a anosognose? É um termo neuropsicológico que descreve a falta de consciência de um déficit ou doença. No contexto da dependência química, significa que o cérebro do dependente, alterado pelo uso contínuo da substância, perde a capacidade de processar e reconhecer a gravidade do próprio vício. Não é uma escolha consciente de negar, mas uma falha cerebral em perceber a realidade. É como se ele estivesse tornado um zumbi. Como vimos em vídeos anteriores, o vício afeta o córtex pré-frontal, a área responsável pelo julgamento, pela autocrítica e pela tomada de decisões lógicas. Quando essa área está comprometida, a pessoa perde a capacidade de fazer uma autoavaliação precisa. Ela realmente não vê o problema. Para ela, o problema são os outros, as circunstâncias, o mundo todo, mas nunca o vício. Quais são os sinais da anosognose na dependência química? Primeiro sinal, negação persistente. Mesmo diante de consequências óbvias, perda de emprego, problemas de saúde, conflitos familiares, separação, o dependente nega que o uso seja um problema. 2. Racionalização elaborada. Ele cria desculpas e justificativas complexas para o uso, culpando fatores externos ou outras pessoas. 3. Minimizar o problema. Não é tanto assim não, é só no final de semana que eu uso, nem é muito, todo mundo faz isso. Então ele diminui aqui a gravidade da situação. 4. Resistência extrema à ajuda. Qualquer sugestão de tratamento é vista como um ataque pessoal, uma tentativa de controle, e não como uma oferta de ajuda. E é muito comum que o dependente veja aquela pessoa que mais tente ajudar como um monstro ou vilão do seu próprio vício. 5. Falta de consciência das consequências. Ele não consegue conectar o uso da substância com os problemas que surgem em sua vida. Entender a anosognose é um divisor de águas para a família. Significa que a recusa em aceitar ajuda não é um ato de rebeldia ou falta de amor próprio e amor por você. É um sintoma da doença. Isso não significa que você deve aceitar a situação, mas sim que a sua abordagem em cada caso precisa mudar. Então, como lidar com a anosognose e a doença do não? Essa falta de percepção de que ele está doente. Como lidar com isso? 1. Pare de argumentar e tentar convencer. Se o cérebro não consegue processar a realidade, argumentos lógicos serão inúteis e apenas gerarão mais conflito. Não tente provar que ele está errado. 2. Foque nas consequências, não no uso. Em vez de falar sobre o vício, fale sobre os impactos concretos. Não vou mais pagar suas contas se você não trabalhar. Não vou permitir o uso dentro de casa, vou mandar você embora. Deixe que as consequências naturais do uso se manifestem de forma real. 3. Busque ajuda para você. Aqui de novo, família. Vocês precisam de apoio com essa frustração. Terapia individual e grupo de apoio, Ao-Anon, Naranon, são essenciais para que você não se esgote emocionalmente e aprenda estratégias eficazes. 4.
use a intervenção profissional. Aqui estão os médicos, profissionais da saúde, a linha de frente para atender vocês. Em alguns casos, uma intervenção guiada por um profissional pode ser necessária. Ela é estruturada para apresentar a realidade ao dependente de forma clara e com consequências bem definidas, aumentando a chance dele acertar o tratamento. 5. Mantenha a esperança, mas com realismo. A anosognose, que é a falta de percepção que está doente, pode diminuir com a sobriedade e o tratamento. À medida que o cérebro se recupera, a capacidade de autocrítica pode retornar. A recuperação é um processo e a aceitação da doença é um dos primeiros e mais difíceis passos. Lembre-se, a anosognose é um sintoma, não uma sentença. Ao entender essa doença do não, a família pode mudar sua estratégia, proteger-se e, por outro lado, criar um ambiente onde a aceitação da ajuda se torna uma possibilidade real. É isso, família. Deixa aqui os comentários. Você já percebeu a anosognose no seu familiar, a famosa doença do não? Como ele lida com a recusa em aceitar ajuda? Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender que a negação é um sintoma. E não se esqueça de se inscrever no canal para o nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre o medo da recaída e como a família pode recuperar a sua paz. Forte abraço, família!